Fala pessoal, tudo bem? Bom, vamos então retomar aqui o nosso curso. Estamos falando sobre extinção dos contratos, tá bom? Então vamos lá, iniciando o nosso compartilhamento. Vamos para o tópico 8.4, né? Extinção por fatos posteriores à celebração do contrato. Então, agora, nós temos que visualizar que a causa extintiva do contrato, né, o fato que gera a extinção do contrato, ele é posterior à sua celebração, tá? Então, agora o problema não está na formação do contrato, né? O problema ele acontece depois. Então, como se o contrato ele tivesse, digamos assim, nascido perfeitinho, bonitinho, e alguma coisa aconteceu depois que fez com que ele fosse aí extinto, né? Que levasse à sua extinção. Bom, sobre esse ponto, primeiro é importante a gente fazer um esclarecimento muito importante que a maioria das pessoas acaba confundindo. Cuidado com esses três termos que estão na tela para você, tá? Cuidado com o termo rescisão, resolução e resilição, tá? Cuidado com esses termos aqui. Dentro do estudo da teoria geral dos contratos, a gente tem o seguinte: rescisão é gênero. Rescisão é um gênero do qual são espécies a resolução e a resilição do contrato, tá? Então, a gente tem o termo rescisão do contrato, e a rescisão do contrato pode ocorrer ou através da resolução do contrato ou através da resilição do contrato, tá? Claro que nós vamos estudar tudo isso, mas já de cara eu quero fornecer para você essa informação crucial para você não confundir, principalmente o termo rescisão e resolução. O pessoal acaba confundindo muito. Então, rescisão é gênero do qual são espécies a resolução e a resilição, tá bom? Já vou adiantar para você, claro que nós vamos estudar resolução, vamos estudar resilição, mas eu já adianto para você que quando nós falamos em resolução do contrato, nós estamos falando naquela modalidade de extinção do contrato por descumprimento, ok? Descumprimento. Então, quando eu digo assim, ocorreu a resolução do contrato, você já sabe que aquele contrato foi extinto em virtude de um descumprimento, tá? Por outro lado, quando nós falamos em resilição do contrato, nós estamos falando naquela modalidade de extinção pela vontade das partes, ok? A vontade das partes foi o que determinou a extinção do contrato. Então, nós estamos no campo da resilição. E aí nós vamos estudar, no decorrer das aulas, que a resilição ela pode ser bilateral ou unilateral. Vamos estudar isso mais para frente, tá bom? Então aqui são algumas informações introdutórias, principalmente algumas informações em termos de nomenclatura, para você não errar mais, tá? Vamos começar então com a resolução do contrato. Como nós vimos,
Quando estamos no campo da resolução, nós estamos falando em descumprimento do contrato, tá? Então, descumprimento. Se o contrato foi alvo de resolução, é porque ocorreu descumprimento, tá? Tanto é que a resolução contratual também é conhecida como inadimplemento contratual, ok? Justamente porque houve aí o descumprimento do contrato. Alguém descumpriu, tá? Então, resolução também é conhecida como inadimplemento contratual. Bom, quando é que eu vou ter resolução do contrato? A doutrina aponta para a gente 4 hipóteses de resolução contratual. 4 casos, 4 situações em que a resolução contratual vai ocorrer. A primeira delas é a chamada inexecução voluntária, ok? Então, primeira hipótese aqui de resolução que nós estamos estudando é a inexecução voluntária, que é a impossibilidade de se cumprir a obrigação, impossibilidade de cumprimento da obrigação, seja por culpa ou por dolo do devedor. Então, o devedor, de forma culposa ou dolosa, não consegue mais cumprir a obrigação ao qual ele se vinculou, né? A obrigação oriunda daquele contrato. Então, ou ele agiu com culpa, ou ele agiu com dolo, e agora não consegue mais cumprir a prestação a que se obrigou. A inexecução voluntária, ela é possível, basicamente, em qualquer modalidade de obrigação. Pode ser nas obrigações de dar, pode ser nas obrigações de fazer, pode ser também nas obrigações de não fazer, tá? Neste caso, ocorrendo inexecução voluntária do contrato, a parte inadimplente, ou seja, a parte que descumpriu o contrato, responderá por eventuais perdas e danos. Então, isso é muito importante, tá? Porque a culpa, né, ou dolo, gera perdas e danos. Então, nessa hipótese, o inadimplente, quem descumpre o contrato, vai ter que responder por eventuais perdas e danos. Lembrando que, quando nós falamos em perdas e danos, nós podemos pensar em danos emergentes, ou seja, aquilo que a pessoa efetivamente perdeu. Podemos pensar em lucros cessantes, aquilo que a pessoa razoavelmente deixou de ganhar. Podemos pensar em danos morais, se houve aí alguma ofensa a um direito da personalidade. Podemos pensar em danos estéticos, enfim, realmente o campo é bastante grande, tá bom? O artigo 475 do Código fala: a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir, exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos. Então, foi aquilo que eu falei. Haverá, nesta modalidade, o dever de indenizar por eventuais perdas e danos. Agora, você note que, configurada a inexecução voluntária, a parte lesada, a parte prejudicada pelo inadimplemento, vai ter duas opções colocadas pelo próprio código. Ela vai poder, primeira opção, ela pode pedir a resolução do contrato, ela pode pedir a extinção do contrato, ou exigir o cumprimento forçado do contrato. São duas opções que o código dá. Ó, você foi lesado aí pela inexecução voluntária, você foi prejudicado, então eu te dou duas opções. Ou você pede a extinção do contrato, e aí essa extinção
vai ocorrer na modalidade de resolução do contrato, ou você permanece com o contrato, né? E você pode exigir o cumprimento forçado daquele contrato. Em ambos os casos, cabe perdas e danos. Em ambos os casos, cabe perdas e danos. Tá bom? Muito bem. Só que uma observação digna de nota é que a doutrina vem e fala, ó, a resolução com perdas e danos, ela depende da prova da culpa do devedor. Né? Porque a culpa do devedor, ela funciona, digamos assim, né, só para você entender, como uma espécie de gatilho para as perdas e danos. Então, as perdas e danos, elas vão ser devidas em virtude da culpa do devedor. E aí, essa culpa precisa ser provada. Né? Precisa ser provada. Então, o que a gente pode extrair dessa informação é que a responsabilidade contratual, via de regra, é subjetiva. Acho que uma observação um tanto quanto importante, né, caindo aí no campo da responsabilidade civil, mas quando nós falamos em responsabilidade contratual, a regra é que essa responsabilidade seja subjetiva, ou seja, depende da demonstração da comprovação de culpa. Tá bom? Ademais, temos o enunciado 361 da quarta jornada de direito civil, que fala que o adimplemento substancial decorre dos princípios gerais contratuais, de modo a fazer preponderar a função social do contrato e o princípio da boa-fé objetiva, balizando a aplicação do artigo 475. Então, aqui é muito importante, esse enunciado aqui 361, ele é bem importante pelo seguinte, ele traz, ele privilegia, por assim dizer, a teoria do adimplemento substancial, que é uma teoria muito utilizada, né, muito difundida no direito civil brasileiro, que preconiza o seguinte, naqueles casos em que o contrato foi quase todo cumprido, não vai ser cabível a sua extinção, né? Então, pela teoria do adimplemento substancial, se o contrato foi quase todo cumprido, não dá mais para você pedir a extinção do contrato. Volte só aqui no enunciado, ó. O adimplemento substancial decorre, né, dos princípios gerais contratuais para fazer preponderar, para destacar a função social do contrato e a boa-fé objetiva, servindo de baliza para eu aplicar o artigo 475. Então, diz a doutrina que, pela teoria do adimplemento substancial, quando eu tiver um contrato que foi quase todo cumprido, não dá mais para pedir a sua extinção. Então, sei lá, se a gente pensar numa compra e venda parcelada, por exemplo, imagina que eu tenho aí, sei lá, o cara fez uma compra e venda em 10 parcelas, vamos imaginar, pagou 10, ele fez 10 parcelas. Dessas 10 parcelas, ele pagou 8. Né? Das 10 parcelas, ele pagou 8. Ficaram faltando 2. Né? Me parece que, nesse caso, não dá para você pedir a extinção do contrato, porque ficou faltando 2 parcelas de um total de 10. Pô, se o cara cumpriu 8 parcelas, ele cumpriu o contrato quase todo. Então, não dá para você pedir, nesse caso, a extinção do contrato. Ah, professor, tudo bem, e aí eu faço o quê? Bom, veja, você não vai poder pedir a extinção do contrato, mas você vai poder se valer de outros efeitos jurídicos, como, por exemplo, a cobrança dos valores restantes. Né? Então, essas 2 parcelas, no meu exemplo, essas 2 parcelas que ficaram faltando, é claro que isso não vai ficar de graça para o devedor. Não, você vai ter o direito de exigir esses valores restantes, sem problema nenhum, não há dúvida. Você só não vai poder pedir a extinção do contrato. Então, é claro que a teoria do adimplemento substancial busca, em última análise, o quê?
privilegiar a manutenção do negócio. Claro, né, a teoria do adimplemento substancial é, digamos assim, um soldado que está a serviço da manutenção do contrato do negócio. Tranquilo? Maravilha. Pessoal, eu vou parando esse vídeo por aqui, porque o próximo tópico seria a inexecução involuntária. Mas aí, como o vídeo acho que já está num tempo bom, eu vou parando por aqui e aí, no próximo vídeo, a gente retoma o estudo da resolução contratual, partindo agora da inexecução involuntária. Tá bom? Vou parando aqui o nosso compartilhamento e te espero no próximo vídeo para a gente dar sequência ao nosso estudo. Tá bom? Até lá!